Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, descansaram, firmes e fortes para a próxima semana, certo? Eu acho. Nós vamos ter que fazer com a Raíssa uma aula só de sonhos, porque eu acho que a Raíssa está cismada com sonho, viu? Pelo amor de Deus, viu, dona Raíssa? Pro, não cabe todos os meus sonhos, é só um chat do Zoom. Não, escreve A escreve um Raíssa livro. literalmente só sonha e come o tempo inteiro. Ela sonha, Manu come. Vamos lá, pessoal. Não, Pro, a Raíssa também come, porque ela não Manu liga com a câmera. Milona, Manu com Milona. Gente, olha. É maçã verde. Mas não faz mal, viu, Manu? Isso é ótimo, antioxidante, Pro, combate os radicais livres. Pro, eu queria fazer meio que uma pergunta pra você. É tipo uma pergunta e meio uma dúvida, tipo isso, sabe? Mas tipo assim, é que eu vi que tem um negócio que quando as crianças vão passar em psiquiatra, essas coisas, as moças, elas pedem pra fazer um desenho e as mulheres, homens, sei lá, as pessoas lá que tratam as crianças, pedem pra fazer um desenho e sabe o que a criança tá sentindo pelo desenho. Como assim? Eu nunca entendi. Isso daí é psicologia, nem a psiquiatria, viu, Nicole? É porque as crianças, muitas vezes, elas representam no desenho o que elas estão sentindo. Mas, assim, a Pro nem tem muito gabarito para te falar desse assunto. Eu sei que isso acontece mesmo, por isso eu estou afirmando, mas eu não sei como eles analisam. Mas eu sei que o desenho é muito importante para um diagnóstico dado pelo psicólogo. E se for uns garranchos? É muito importante. Isabela perguntou. Nossa, então eu acho que eu posso ser um estudo muito importante, sabe? Porque o tanto que eu desenho, Então, nossa, com aqui certeza, no meu eles quarto conseguiriam. tá cheio. Então, Nicole, eles Eu não entendo conseguiriam o que eu faço no papel. Imagina entender o que as outras crianças fazem. Pois é. Olha lá, gente. Pronto, eu vi um programa que um peixe foi comido por um tubarão, aí eu queria saber se o peixe sente dor. Sente sim, Isabela. Os invertebrados já sentem dor. Eu até comentei isso na aula passada com a Manu, quando ela perguntou se a minhoca sentia dor. A partir dos anelídeos, os anelídeos já sentem dor. Só que acontece a mesma coisa, eles não possuem consciência. Eles sentem algo, mas não sabem que é dor. Né? Nós não podemos imaginar um animal com consciência. Ai, que dor, mas eles sentem. Certo? Infelizmente, hoje a Pro não vai conseguir bater papo, assim, esses assuntos que não são da aula, mas outro momento a gente conversa, certo, gente? Vamos lá? Preocupadíssima com vocês, eu quero terminar tudo bonitinho, correção e deixar, tudo certinho. Vamos, oi. Pro, posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que a Lua se formou? Ixi, vamos segurar essa conversa aí para um tema transversal. Não dá para falar de sistema solar agora. A gente até já falou sobre algumas hipóteses, é tudo aquele voltado ao Big Bang, expansão, expansão do universo, mas a Pro não pode entrar nesse assunto agora não, tá bom, gente? Vocês precisam assistir o show da Luna, como diz a colega aí do lado, fala tudo sobre isso. Me desculpem, mas a Pro não pode, tá bom? Pessoal, vamos lá. O show da Luna. Então. Tudo que é pergunta, a Luna vai. Vamos, volta. Olha lá, pessoal, então na aula passada nós chegamos a falar um pouquinho sobre o meio ambiente, falando que nós já discutimos essa página, falando que o meio ambiente, isso, Sofia, falando que o meio ambiente é o meio em que nós vivemos. Até fiz um comparativo com vocês, falei assim, pessoal, eu não preciso falar que o meio ambiente é só um parque, uma praça, uma floresta. O meio ambiente é o meio em que qualquer ser vivo vive. Então, a minha casa, o meu quarto, o meu quintal, o quintal da sua casa, tudo é meio ambiente. E nós tínhamos comentado sobre os cuidados que nós deveríamos ter com esse meio ambiente. Porque tudo que acontece, nós temos um retorno. Se nós, por acaso, executarmos algo ruim, com consequências graves ao meio ambiente, isso vai voltar para nós de alguma forma, certo? Então, olha lá, pessoal, na página 103, quem quiser acompanhar, nós estamos no capítulo... É o que tem um 9 na capa. O que tem 9, é o último grupo. Capítulo 25, isso mesmo, é o último grupo, né? Muito bem, obrigada.
Então, olha lá, gente, o que acontece? Eu achei interessante esse primeiro parágrafo, quando ele fala assim que nos centros urbanos nós não conseguimos ver as estrelas. E eu tive uma aluna do 6º ano que me fez uma pergunta esse final de semana sobre estrelas, mas a Pro não conseguiu responder. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Pessoal, todas as noites nós temos estrelas. Pô, mas elas só aparecem à noite? Lógico que não. É porque o Sol, por possuir a magnitude negativa, que nós já estudamos sobre isso, que a magnitude negativa é quanto menor a magnitude, maior o brilho, ele acaba ofuscando o brilho de outras estrelas. E como nós estamos mais próximos dessa estrela Sol, nós conseguimos ver melhor o brilho dessa estrela. Só que as outras estrelas, elas continuam no nosso sistema, no universo, e elas aparecem mais quando o Sol acaba, entre aspas, se pondo, que é um movimento aparente, nós já falamos sobre isso também. Aí o astro iluminado é iluminado pelo Sol e as estrelas se destacam no céu à noite, correto? Porém, por que nós não conseguimos ver as estrelas? Quando vocês estiverem viajando, se forem passear no interior e tudo mais, vocês vão ver quantas estrelas tem no céu, pessoal. É assim, ó, olhe para o céu, porque às vezes a gente nem tem esse tempo. Vocês vão ver que são tantas estrelas, umas agrupadas sobre as outras. E por que aqui nós não conseguimos ver, nos centros urbanos nós não conseguimos ver? Primeiro, por causa da luminosidade das casas, dos prédios, das ruas. A luz artificial, ela prejudica a visão das estrelas. E outra coisa, os gases poluentes. Quanto mais poluição, menos condições de observar o céu, né? Então, quando nós conseguimos deslocar para lugares onde a poluição é bem menor, onde não tem tanta luminosidade artificial, nós conseguimos ver as estrelas. Mas as estrelas estão ali. Aí teve uma garota que me perguntou assim, professora, mas é verdade que nós nunca conseguimos ver o universo em tempo real? Verdade. Verdade, porque existe uma velocidade que a luz chega até nós. Então, essa velocidade da luz no vácuo, ela demora 300 mil quilômetros por segundo para chegar aqui. Então, a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Então, aproximadamente, nós conseguimos ver os corpos celestes depois de uns 8 minutos de que ele executou aquele brilho. Então, não é real, não é algo na hora, resposta na hora. Então, eu já vi até um comentário assim, às vezes você observa uma estrela, que ela deu o último brilho e ela simplesmente desapareceu, ela se tornou um anão branco, ela se tornou um buraco negro, tudo que nós já estudamos, e nós ainda conseguimos ver esse brilho. Então, não é o mesmo tempo, ele tem um espaço por causa da viagem da luz no vácuo, certo? Então, antigamente, pessoal, olhem lá, antigamente acreditava-se, lá para o século XV, acreditava-se numa teoria que era chamada de antropocentrismo. O que é essa teoria? Centrismo quer dizer o centro, né? Como nós já vimos o heliocentrismo, o geocentrismo, eles acreditavam que tudo que está presente no meio ambiente, ele está disponível para nós explorarmos. Então, eles acreditavam no antropocentrismo, a exploração do homem no meio ambiente. Eu posso explorar, eu posso pegar tudo, porque aquilo está para mim. Eu posso utilizar tudo que está no meio ambiente, porque isso foi feito para mim, está ali disponível para mim. Porém, hoje nós sabemos que todos os problemas ambientais que vêm acontecendo, que nós já discutimos na aula passada, é por causa dessa exploração exagerada, dessa exploração sem os cuidados necessários. Eu comecei a falar com vocês na aula passada sobre algumas empresas que elas possuem alguns espaços na Amazônia, por exemplo, onde elas podem retirar a matéria-prima, mas elas têm a obrigação de reflorestar, de replantar novamente aquela cultura retirada. Então, por exemplo, não adianta retirar, vamos usar andiroba e plantar eucalipto, porque nasce mais rápido. Não adianta. Então, por exemplo, existem empresas empresas de cosméticos, farmacologias, toda essa parte, eles exploram dessa forma. Eles retiram a matéria-prima, eles retiram essas vegetações, essas culturas, e depois eles plantam novamente, né? Então, eles possuem um espaço onde eles podem retirar. Porque não tem como viver sem.
Não tem como não explorar. Porém, nós temos que ter a consciência de repor. É essa a importância, repor. Quando nós estudamos os biomas, eu não sei se vocês lembram, mas eu estava comentando com vocês que alguns biomas, eles estão totalmente modificados. Por quê? Porque o homem explora, mas não planta a cultura original daquele bioma. Então, nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica, que pega toda a nossa parte aqui litorânea, toda essa parte do litoral, onde tem muito eucalipto, né? Eles plantam muito eucalipto, porém não era a mata nativa desse bioma. Então, não adianta você reflorestar e mudar toda a característica daquele bioma, aquela fisionomia original. Então, é isso. O antropocentrismo caiu por terra. Nós sabemos que nós temos que cuidar. Nós falamos na aula passada sobre a sustentabilidade, sobre viver sem explorar, viver com a matéria-prima já explorada, já retirada, e quando tiver que executar este movimento de exploração, realizar como? Com cuidado. Então, olha essa imagem, o ser humano é a única espécie que tem liberdade de escolha. Pessoal, o ser humano é a única espécie que pensa, que tem a capacidade de raciocinar e escolher o caminho. Agora, eu acredito que como professora, como educadora, como mediadora das informações, das nossas conversas, dos nossos debates, eu tenho tentado, por exemplo, trazer para vocês os valores ambientais. E é isso que vocês vão carregar para a vida. Ele olha e ele vai lembrar dali da sua ética, dos valores que os pais passaram, os valores que eles aprenderam na escola, e a partir dali ele vai decidir o seu caminho. O que são valores? Valores são princípios, são ideias sobre algo, sobre uma teoria em si. Então, tudo isso está aqui para eu explorar. Eu jogo esse papel no chão porque senão eu tiro o trabalho do lixeiro. Já ouvi isso várias vezes. Eu jogo no chão porque senão eu tiro o trabalho do varredor de rua. Então, quer dizer, a educação ambiental, a educação sobre a preservação, sobre os cuidados, vocês vêm recebendo desde novinhos. Desde quando vocês estão lá no infantil, quando canta a musiquinha da natureza, quando canta a musiquinha da Luna, do Doc, né? Da Discovery Kids, quando vocês vão cantando a música que deve ser preservada a natureza, vocês já estão formando uma consciência de um cidadão preocupado com o meio ambiente. Então, você acaba adquirindo uma característica de que você não tem coragem de pegar aquele papelzinho que está na sua mão e simplesmente abrir no chão assim. Estou falando por mim, eu não consigo. Então, você carrega. Quando você está numa praia, você leva o seu saquinho para você colocar o lixo. Quando você vai embora, você amarra, você leva embora. Certo? Então, esse papel é seu. Olha você aqui, ó. Você escolhe o caminho que você vai seguir. Para quê? Para fazer com que essa crise ambiental ela não aumente, né? Essa crise ambiental ela não venha piorar. Nós acreditamos que vocês, futuro do nosso país, vai carregar aí escolhas pertinentes, escolhas importantes para nosso meio ambiente. E isso não é só para o meio ambiente, é tudo, né, pessoal? É que a gente não vai abrir aí uma vertente para outros temas, mas é isso. Essa é a importância. Essa é a importância. Então, olha aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Um dia o Cadu falou pra gente que só temos uma estrela na Via Láctea e as outras são de outras galáxias. Agora eu fiquei em dúvida. Na verdade, o Cadu deve ter falado de outras estrelas conhecidas, porque nós temos estrelas, sim, presentes no nosso sistema solar. Temos. Eu lembrei agora que teve uma vez que eu fui para casa da minha avó no dia de São João, eu, minha prima e meu primo ficamos vendo as estrelas, era lindo, mas chegava meu tio e dizia que quem tentasse contar, ele ia ficar com um negócio no dedo, a verruga. Isso daí é superstição, viu, Marjorie? Diz que a gente não pode apontar as estrelas, eu ouvia muito isso em Minas. Você não deve apontar as estrelas porque nasce verruga. Não é verdade. Eu escutava que não podia tentar contar. Não, é superstição, não é um mito. Eu não entendi, João, sua colocação.
Quem poderia morrer? Não entendi a sua colocação, não, João. Se você quiser colocar de novo para Pro. Ô, Felipe, pode falar. Pro, você falou de jogar papel no chão, de não poder engolir, essas coisas. Um dia eu tava andando no parque com meus pais, aí um menino, ele tá perto da mãe dele, aí ele achou o papel no chão. Aí ele foi jogar no lixo, aí a mãe dele falou, não, deixa aí, alguém vai pegar. Pois é. Você percebeu que o menino tinha um papel, ele tinha um valor, ele tinha uma ética que ele aprendeu na escola. Posso dizer na escola, porque a mãe mandou largar lá, né? Então, ele poderia falar, não, mãe, eu quero jogar no lixo. Ou às vezes falar, não, mãe, não pode largar, né? Então, eu sempre... É pequenininho, Pro. Ah, era pequenininho? Eu já comentei com vocês sobre isso, a importância de vocês levarem o que aprende na sala de aula para casa. Às vezes, agora não, agora eu estou dentro da casa de vocês, né? Todo mundo ouvindo. Mas quando nós estávamos em sala de aula, eu sempre comentava com vocês que se você de alguma forma comentasse, não, para os avós, principalmente os avós assim que não tiveram essa educação ambiental tão pesada como vocês têm, de falar, não joga no chão. Ai, mas toma cuidado, não gasta água assim, não lava o quintal com mangueira, todo esse processo que vocês aprendem. Ah, entendi. O João falou assim, ó. O pessoal fala que jogar papel no chão para dar trabalho para o lixeiro. Então morre para dar trabalho para o coveiro. Ai, que horror, João. Entendeu, gente? Ele falou que então morre para dar trabalho para o coveiro. Então, pessoal, olha só, o que é importante? Este capítulo 25, na verdade, ele não foi um capítulo para vocês aprenderem um conteúdo novo. É um conteúdo para a vida. É um conteúdo que nós falamos dele todos os dias. É um conteúdo que vocês ligam à televisão, vocês estão ouvindo sobre sustentabilidade, sobre o cuidado com o meio ambiente, sobre os animaizinhos, sobre a biopirataria. Olha o que aconteceu esse final de semana. E eu achei assim, um absurdo, né, do IBAMA liberar. A minha cunhada, ela tem um irmão que achou um tucano. Só que ele não mora numa chácara, num sítio, ele mora numa casa pequena. E ele, como o tucano estava machucado, ele cuidou do tucano e pediu para o IBAMA autorizá-lo a cuidar do tucano. O IBAMA nem sabia o espaço que ele tinha. E o IBAMA liberou o cara para cuidar do tucano em casa. O tucano não sobreviveu, ele morreu esse final de semana. Aí a minha cunhada falou, ele morreu, cara. Eu falei, lógico, os órgãos foram parando, ele não se movimentava. Ele estava num viveiro pequeno. Então, ele não é um animal que o metabolismo dele é lento. Então, ele não podia movimentar, ele não conseguia, os órgãos foram parando, como acontece com uma pessoa, por exemplo, muito idosa, quando ela para de se movimentar. Então, infelizmente, o próprio IBAMA condenou à morte este animal. Certo? Marina, segura sua perguntinha um minutinho, a Pro já fala. E supostamente o IBAMA tinha que proteger os animais, né, Pro? Não então, ele levar embora. Teria que ter ido lá ver o local. E levar embora, Manu. Tinha que levar embora, entendeu? Porque não era um espaço próprio. E ele tem vários animais. Não era adequado. Não, e ele tem vários animais, todos autorizados pelo IBAMA. Ele tem uma cobra, ele tem uma iguana, tudo que eu não acho certo ter em casa. Certo? Principalmente porque ele tem crianças pequenas e tudo mais. Mas então vocês perceberam a importância disso aqui, ó, dos seus valores, da sua ética, de falar, eu não vou comprar um papagaio, porque o papagaio ele foi retirado do ecossistema, ele foi transferido por biopirataria, ele está sendo vendido de forma ilegal. Eu não vou comprar um papagaio. Eu não vou comprar, por exemplo... Eu tenho dó até de passarinho, tipo, sei lá, passarinho comum, assim, que as pessoas prendem em gaiola pequena, que eu sei que o seu mora em viveiro, né? Um viveiro espaçoso. Não, Manu, mas eu tenho dó daqueles razão. que vivem em gaiola pequenininha, eles não podem voar e ficam cantando as pessoas. Isso mesmo. Está tudo errado. Minha avó mora em Mato Grosso e toda tarde vem 3 tucanos e ela dá comida, faz carinho e eles vão embora. Isso sim, é você se relacionar de uma forma saudável, deixando os animais
disponíveis, presentes no ecossistema. Isso que é interessante. Agora, eu já comentei com vocês sobre isso. Não adianta também depois tentar retirar o animal que sempre foi de cativeiro e soltá-lo. Eu já tive algumas experiências de algumas pessoas que fizeram e o animal não sobrevive. Né? Então, por exemplo, o animal infelizmente nasceu em cativeiro, se ele é filhote, existe uma readaptação. Porém, se ele não é filhote, ele sofre, porque ele não se adaptou à caça, a buscar o seu alimento, então também não adianta mais, certo? O que nós devemos fazer? Não manter mais presos. Eu tenho grande esperança que no futuro não tenha mais animais em gaiola. Por quê? Porque vocês estão crescendo cidadãos conscientes. Conscientes de que o quê? Olha lá, ó. Refletir sobre as atitudes, os valores e os princípios que norteiam nossas escolhas, certo? Então, acredita-se que vocês não vão comprar animais de biopirataria, não vão desmatar, não vão jogar lixo, sabe que tem a necessidade eu de acho ter um várias espaço. raças de gato, várias raças de cachorro lindas, assim, são coisas muito bonitas. Mas eu prefiro mil vezes adotar um bichinho sem lar na rua, porque tem tantos enquanto as pessoas... Então, Manu, Oi. o pior é quando você tem um cachorro grande em casa, Ah, mas até o cachorro... um apartamento. O cachorro, ele é doméstico. Aí, quando Então, você tem um então cachorrinho vocês em preferem casa... comprar enquanto tem tanto bichinho assim, de rua, em condições precárias, assim. O pessoal sempre prefere comprar do que adotar um bichinho mó pobre. Que Os meus gatos são todos adotados. Gente, mas não, mas tem mudado bastante a opinião das pessoas. As pessoas estão cuidando mais dos animais, agora devem também cuidar do meio ambiente como tem cuidado dos animais, porque o meio ambiente ainda está assim, em segundo plano, né? E é muito importante. A Marina falou que no lugar onde ela está, apareceu 3 tucanos. Onde você está, Marina? Vamos ver se ela responde. Não, Manu, a minha calopsita não é resgatada. A minha calopsita era de uma vizinha. E a vizinha ia mudar e não tinha com quem deixar. Só que a calopsita, eram 2 na época, elas ficavam presas numa gaiola. Aí eu fiz um viveiro bem grande, e coloquei as 2. Legal, Pro. Porém, como eu soltava, elas andavam no quintal, a minha calopsita atravessou a rua e foi atropelada por um caminhão. Eu distraí, ela atravessou, tinha que ficar de olho. Nossa, a Pro, ela faz uma coisa mó bonita, mó bonitinho e tal, aí veio o desastre. Aí ela passou na rua e um caminhão atropelou. Então, mas sabe que elas viviam soltas. Agora essa, depois que a outra foi embora, ela ficou medrosa. Eu abro a gaiola, ela não sai. Então, acho que ela ficou sozinha. Como o viveiro é grande, ela fica tranquila ali. Mas eu não gosto. Eu só peguei porque ela já estava e já era adulta quando eu peguei, certo? Prof, um dia eu fui para casa na praia que tinha uma piscina e toda vez que eu e minha prima estávamos na piscina, aparecia corujinhas no telhado. Que legal, Sofia! Prof, se eu fosse adotar um animal, por exemplo, o tucano, eu ia dar o maior cômodo da minha casa para ele. Então, mas não é, Felipe, não é lugar, não é. Animal silvestre não foi feito para ficar em casa. É isso que vocês têm que assim, ter como consciência. Animal silvestre é para a natureza. Hã? Caso fosse adotar, mas eu não vou. Ah, entendi. A Marina está em Campos do Jordão. Que delícia, hein, Marina? Karen, Ah, tá. A Karen falou agora. Fala, pode falar. Posso falar? Pode. Antes. Fala, depois eu falo. Pode falar. Antes eu tinha 2 calopsitas, só que depois uma morreu e a outra voou. Aí depois meu pai... Eu tive um monte de calopsita, que eu comecei pelo meio, né? Aí depois meu pai comprou mais 2 calopsitas, né? Porque tinha uma família que o esposo da mulher tinha comprado 2 calopsitas, né? E era só ele que cuidava. E acabou que ele morreu e as 2 calopsitas ficou meio que largada. Aí meu pai, ele meio que comprou essas 2 calopsitas. E aqui em casa a gente tem... E a gaiola era pequena, né? Aí aqui em casa, como eu tinha mais 2 calopsitas, a gente comprou uma gaiola maior.
Aí a gente foi, comprou essas 2 calopsitas e colocaram. No começo elas estavam se acostumando, não parava de piar, ficava reclamando, esses negócios. E acabar que a gente doou para um amigo do meu pai. Vendeu? Aí eu não sei se ele solta elas, não sei. Ah, vocês venderam? Não, a gente doou, né? Tô. Olha lá, pessoal, agora Não, eu nós... posso falar? Pode. Assim, quando eu ia pra casa da minha prima, lá em Guaratinguetá, todo dia, quando, tipo assim, lá pras 1h da tarde, a gente tava na piscina. Aí, do nada, veio um filhote de papagaio machucado. Do nada. Um filhote já voava e tudo mais, né? Aí, ele todo dia de manhã ia pra piscina quando eu tava lá. Aí, depois de um tempo, ele não foi mais. Aí, descobriram que ele foi morto eletrocutado. Eu e minha amiga, eu e minha prima, a gente tinha dado o nome de Calanguinho. Então, gente, porque ele está no meio de um centro urbano onde tem fiação. Meu irmão estava contando que na sacada da casa dele, o passarinho bate na tela. Aí disse que a mãe estava ensinando o passarinho. A mãe estava ensinando o passarinho a voar e o passarinho tentou voar e caiu dentro da piscina. Nossa, ô Pro. Só um minutinho, Otávio. Aí meu irmão desceu correndo e tirou o passarinho da piscina. Aí eu comentei com ele, mas a mãe se aproximou, ele falou, eu larguei lá, porque eu sei que você já comentou que a mãe não se aproxima, a mãe não gosta que toca, né? Mas depois o síndico falou que a mãe se aproximou e eles voltaram a voar. Então, o toque nosso, a aproximação do ser humano, acaba afastando os animais e você acaba prejudicando a mãe e o filhote. Então, você só deve agir mesmo se, por acaso, ele está machucado, ou estiver machucado, com risco de vida. Senão, você deixa ele lá no chão, porque a mãe não abandona. Como eu comentei com vocês em aves, as aves não abandonam os seus filhotes. A partir de aves, eles não abandonam. Então, ela caiu do ninho, espera um pouco. A mãe pode aparecer. Agora, se por acaso você perceber que ela não está abandonada, aí você pode cuidar, porque a mãe não volta mais. Certo? Pro. Oi. Quando eu morava na China, eu sempre quis ter um animalzinho de estimação, mas meus pais, eles não queriam pegar um bichinho, porque na China eles comem animal e a gente morava no condomínio de casa e ele é aberto. Então, podia ser que às vezes o bicho não ia fugir. Aí um amigo do meu pai, um dia no meu aniversário no restaurante alemão, ele me deu 2 calopsitas, não era bem uma calopsita, mas eram 2 papagaios, um macho e uma fêmea. Deve ser periquitinho. Isso, eles eram verdinhos, laranjas. Isso. E aí teve uma vez que quando a gente abri eles dentro de casa, eles não conseguiam enxergar vidro. O macho saiu voando felizão. Aí ele caiu no chão porque ele deu fora no vidro. Aí teve um dia que a gente foi embora e dar para a professora de inglês do meu pai. Ela era chinesa. Só que ela não... A gente sabia que ela não comia cachorro, gato, essas coisas. E até a nossa faxineira um dia, no primeiro dia que ela chegou na nossa casa, eu também tinha tartaruga filhote, né? Aí a mulher perguntou assim, essas tartarugas é para comer? Que horror. Olha lá, a Raíssa falou, eu tinha 2 passarinhos, a fêmea matou o macho e fugiu. Geralmente acontece ao contrário, Raíssa, mas é um processo de competição de espaço aqui, porque isso não é comum. A Marjorie falou que em Jundiaí é um lugar bem calmo, mas sempre que eu... Só um minutinho. Sempre que eu vou lá, tem um papagaio que pousa no muro. Então, Marjorie, ele é manso porque as pessoas não judiam. É por isso que pousa no muro, igual o tucano do colega que chega, dá comida, porque as pessoas não judiam. Imagina um filhote de águia, o filhote cai do ninho, aí uma pessoa vai pegar e vem a águia, e pega a pessoa e leva pro ninho. Nossa, você viajou, hein, João? Viajou, hein, João? Mas é, de rapina, pega a pessoa. A águia rasante aqui no meu apartamento e quase pegou meu gato. A pequenininho pega. Pessoal, agora a Pro precisa falar com vocês. Eu só tenho uma perguntinha rápida. Fala, Manu, fala. Então, como você disse que as mães passarinhos não abandonam os filhotes, não. Como que elas fazem para levar eles para cima do ninho de novo? Bico. Carrega pelo bico mesmo? No biquinho, é. É tipo quando o leão, né? A leoa morde, né? Elas têm força, Manu.
com filhotinho, elas ainda caem. E eles são muito levinhos, porque lembra que os ossinhos E ela deles sabe onde pegar, né, Pro? E atrás do pescoço Cada deles é professor da mole, minha né? dúvida da minha mãe. Ô, Pro, e atrás É. do pescoço dele é mole, né? Então dá pra ela... Geralmente elas buscam o filhotinho e segura pelo pescocinho, elas seguram assim. Ô, João, impossível, tá bom? Pessoal, agora nós vamos falar sobre um futuro sustentável. Olha aqui, eu vou fazer alguns comentários com vocês que algumas pessoas vão se sentir assim totalmente familiarizados. O que que acontece? Vamos falar um pouquinho de tecnologia e vamos falar de sustentabilidade. O que tem acontecido? Lá no início, eu comentei com vocês sobre a produção de lixo digital, sobre a produção de lixo tecnológico, sobre o aumento disso. Por que que isso tem acontecido em grande escala? Porque cada vez mais lança produtos novos, videogames novos, celulares novos, tablets que prometem algo muito legal, muito interessante. E as pessoas que possuem condições de fazer a troca sem o seu aparelho ter entrado sem ter queimado, sem ter estragado. Então, por exemplo, eu tenho conhecidos que falam assim, Pro, todo ano... Muita gente que troca o celular assim, novinho, né? Isso, Manu. Eu troco de celular um ano sim, um ano não. Eu troco de celular todo ano. Lançou tal jogo e só dá para rodar em tal aparelho, então eu troco. Pro, assim, eu tinha um celularzinho que era da minha mãe. Só um minutinho, Otávio e Manu, um minutinho. Beleza, Deixa eu só concluir o pensamento, aí os dois vão falar. Eu sei que aqui, esse assunto vão ter vários exemplos, com certeza. Aí, pessoal, o que que acontece? Tudo isso é um consumo exagerado. Nós estamos num período onde o consumismo, uma geração de consumidores exagerados, de forma que consome e compra produtos sem necessidade. Hoje nós temos um acesso à compra muito fácil. Você entra na internet e você compra produtos, por exemplo, da China, nós temos acesso aos shoppings hoje. É tudo muito barato. E as pessoas compram pelo simples prazer de comprar. Nem é tão necessário. Se vocês pararem para analisar e falar assim, bom, eu estou comprando isso, eu preciso, é necessário, vai agregar em alguma coisa na minha vida, no meu cotidiano? Então vale a pena. Eu preciso? Não, mas é bonita essa cor pink. É necessário? Eu já tenho 3, mas eu queria ter mais uma. Por que vai agregar nada? Eu vou ter mais uma. Então, o que acontece? Nós estamos numa geração de consumidor exagerado, de consumidores que não se preocupam com o acúmulo, né? Nós somos acumuladores. E para ajudar, o que está acontecendo com os produtos que nós compramos, principalmente os eletroeletrônicos? Eles têm um tempo de duração. Isso, gente, é chamado de obsolescência programada. Olha lá, obsolescência programada. O que é isso? Hoje, os eletroeletrônicos, eles estão ficando obsoletos muito rápido. Eles estão perdendo a capacidade de realizar todos os processos muito rápido. Então, por exemplo, eu vou fazer um comentário com vocês em relação ao meu celular. Meu celular, ele começou esse processo. Ele já não faz download, atualização, ele está num período assim de morte mesmo. Mas o meu celular, faz 5 anos que eu tenho esse celular. E ele já entrou nesse processo de obsolescência programada. Mas, na verdade, por que é programada? Porque hoje os eletrônicos, eles foram feitos para durar pouco. Por quê? Porque se não durar muito, você não compra, e você não gasta, e a economia não gira. Então, se nós tivéssemos condições... Só um minutinho. Se nós tivéssemos condições de ficar com este aparelho, o máximo, até ele começar este processo, já ajudaria o planeta. Mas hoje as pessoas não, as pessoas trocam e querem mais novo, aí eu quero esse porque não, esse... Mas é idoso, né, Pro? Eu quero esse porque... ter dinheiro e fazer... Tipo assim, quando a minha mãe vai trocar de celular... Gente, só um minutinho, tem gente na fila, só um minutinho. Então, o que acontece? As pessoas hoje estão trocando de celulares, de tablets, de videogames, sem se preocupar com o próprio meio ambiente. Porque
Ah, Pro, mas só o meu videogame vai fazer diferença? Não é só o seu. É toda uma escala. Olha isso aqui, ó. As ações sobrecarregam os ecossistemas de todo o planeta, resultando na perda da biodiversidade. Estudos preocupantes mostram que entre 10% e 15% das espécies de plantas poderão estar extintas até o ano de 2050. Cerca de 20% das espécies de mamíferos, 12% das espécies de pássaros e 32% das anfíbios estão neste momento ameaçados de extinção. Porque, olha lá, extração de matéria-prima da natureza, transformação desses recursos para a fabricação de produtos em grandes velocidades estão causando extinção dos seres vivos. Ah, então quer dizer que o meu computador, lógico que sim, tem a bauxita, o feldspato, tudo que se retira do meio ambiente. E se retira do meio ambiente, o seu ecossistema vai entrar em declínio. Entrando em declínio, estes animais, eles também vão sofrer este processo. Então, nós deveríamos nos preocupar em ficar com esses eletroeletrônicos, principalmente, até o tempo em que eles se tornarem obsoletos. Quando eles se tornarem obsoletos, que está sendo muito rápido isso, aí sim você acaba trocando, porque o próprio sistema obriga isso. Eu vou seguir a fila. Fala, Manu. Então, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu ganhei um celular da minha mãe, que já era dela antes disso. E aí, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos com ele. Uns 2 anos com ele. Até que ele ficou bem velhinho assim e pifou, apagou os aplicativos, tudo sozinho. Aí ele parou de funcionar e eu fiquei mais 1 ano, quase 2 anos sem. E só agora que eu ganhei um tablet pra mim. Ou seja, o bichinho já tem história pra contar, né? É interessante isso, ficar com ele até o final. Fala, Otávio. Pro, nem você falou da pessoa ficar da pessoa querer trocar celular para pegar um joguinho, é muito besteira, que nem você pega um celular que custa mais ou menos R$2.000 e você quer comprar um celular tipo uns 3, 4 mil reais só por um joguinho. E você compra o celular depois de um mês e já enjoa o jogo. Pro, você paga 2 vezes mais caro para nada. Isso mesmo. Então é desnecessário, né, Otávio? Agora era o Felipe que queria falar. Quem é o que falou Pro agora? Eu. Pode falar. O meu primo, quando lançou o PlayStation 4, ele tinha o PlayStation 3 e tipo um Nintendo Switch com 2 telas. Um negócio assim, esqueci o nome do jogo. E ele meio que trocou. Ele trocou o PlayStation 3 dele com esse jogo e mais o que? Eu não lembro, 300, 400 reais. Por causa do PS4. Então. Aí agora eu quero ver o PS5. Nossa, tá caro. Então, já começou. Chegar no Brasil, falaram que vai chegar com... E outras pessoas... Tati, o PS5 já chegou no Brasil. Já. Aí as pessoas começam... Você começa a sofrer exclusão. Por que você começa a sofrer exclusão? Porque o seu computador, por exemplo, o seu PC ou o seu videogame não roda aquele jogo. Então você fica fora. Aí isso é obsolescência. Ou você compra ou você fica fora. Agora espera um pouquinho que a Pro vai responder. Eu tava na é tipo roupa. Pode ficar, eu moda, não sei nada pra tendência, essas gente, coisas. Só um minutinho. Olha, minha mãe tinha um fogão Brastemp, estava com ferrugem na chapa lateral e nem tinha passado da garantia. Chamou o técnico, quando ela perguntou por que enferrujou tão rápido, ele respondeu que os eletrodomésticos estão sendo feitos para durar o tempo de um casamento, 10 anos. Olha, mas ele respondeu a verdade. Hoje está tudo com obsolescência, não é para durar. Não é. Por exemplo, os eletrodomésticos antigos, aqueles que eram azul, vermelho, eles duravam a vida da pessoa inteira. E aí não vendia mais. O negócio, Pro. Minha avó ainda teve um fogãozinho azul. Só um minutinho. Agora, o que acontece? Isso está acabando. Isso está acabando para poder haver o consumo. Karen, é sua vez. Assim, tipo assim, são duas coisas. O meu tio, quando lançava um PlayStation, ele comprava, só que ele fazia assim. Ele tinha um PlayStation 4, certo? Aí ele foi comprar o 5. Ele trocava
Em vez de ele comprar, ele trocava. Então, tipo assim, ele estava sendo consumista? Então, na verdade, ele estava trocando, né? Se ele estava trocando e alguém reaproveitou... trocando. Aí, tipo assim... se alguém reaproveitou, não, porque quando a gente passa para alguém, nós estamos reciclando, dando continuação, era né? dele, o meu era dele. Então, pessoal, por gentileza... O meu era dele, mas ele vai trocando. Então, eu vou deixar todo mundo falar, tá bom? A pessoal só colocou aqui a lição, é o capítulo 26, pessoal, anotem, por favor, a página 326. Aí, uma outra coisa que eu queria falar... Só um minutinho, Karen. É tipo assim... Só um minutinho, Karen. Página, olha lá, a Pro já colocou, capítulo 26, os exercícios, páginas 326, exercícios 2 e 4, e a página 328. Anotem, por favor. Todos anotaram? Alguma dúvida? Pode falar, Karen, termine. Tipo assim, eu acho que uma das empresas que faz a pessoa ser mais consumista é a Apple. Por quê? Assim, todos os negócios dele tem o iOS, que seria o chip da Samsung. Aí, assim, só dura 4 anos. Aí a pessoa, para conseguir pegar de novo e não ter que trocar de aparelho, tem que pagar o valor de, sei lá o quê, um A10. Isso eu acho que a Apple é meio consumista, né? Por causa que quer que a pessoa seja. É muito caro. Né, pra trocar de aparelho, por causa que só dura 4 anos o iOS. Entendi. E ainda mais que vai comprar iPhone. A bateria dura 5 minutos. Apple é horrível. A Yasmin disse o seguinte, pro meu tio que faleceu, ele tem uma geladeira azul. Ela acho que é gás, alguma coisa assim. Essa geladeira, Yasmin, essa geladeira dura, as gerações vão passando. É aquela que você colocava a roupa no varal atrás? Isso, eu pendurava a roupa atrás. Colocava isso o tênis. Mesmo. A minha mãe disse que como a família dela é grande, né, meus tios, tá, monte de pessoa, colocava os tênis atrás da geladeira. Isso mesmo. Só um minutinho, Otávio. Então, a minha bisa tinha aquele conjunto de colorido, assim, só que o dela era vermelho. Ó, deixa a Pro ler o chat. A minha avó, aliás, Pro. Ah, é? Professora, isso de ficar de fora acontece comigo. Meus amigos têm um PC muito bom e o meu nem o Google funciona direito. Os consoles de videogame deles são atuais e o meu é um pouco mais velho e nem tem mais jogos sendo fabricados por ele. É isso que está acontecendo, a obsolescência. É tipo a moda, né, Pro? E aí, isso. Vocês sabem que aí o que acontece? Tem que ir juntando aí o seu dinheiro, a sua mesada para você trocar. Porque senão você acaba ficando fora. É isso que o consumismo obriga. Eu lembro que quando lançou o primeiro... Eu ficar de fora com o meu Super Nintendo. Olha lá. Eu lembro que quando lançou o primeiro Moto G... Ó, gente, espera um pouquinho para falar, por favor, tá? A Marjorie falou, eu lembro que quando lançou o primeiro Moto G, minha mãe comprou, e ela ficou com ele até o começo desse ano, pifou de vez. Aí ela ficou quase minha idade inteira com ele. Muito bem, Marjorie. A Isa falou, minha mãe comprou uma geladeira nova da Consul e quebrou pela segunda vez. E antes ela tinha uma geladeira que durou mais de 10 anos e ainda está inteira. Mas a nova moderna que minha mãe comprou não durou nem um ano. Pois é, complicado. E a Yasmin falou que a mãe dela comprou um celular no começo do ano super moderno. Esses dias ele se afogou na privada e está no conserto. Aí já não é nem obsolescência, né? Minha mãe agora usa do meu pai, mas ela não vai jogar no lixo, porque ele é caro e tem seguro. Vai dar para recuperar às vezes, né, Yasmin? Aí a Raíssa falou que juntou muito dinheiro para comprar um Alexa. Eu conhecia a Billie Eilish, sei lá o que você está falando. Mas tudo bem. Alexa, Pro, é aquela caixinha de som que você conversa. A minha irmã... coisa, né, pessoal? É muita coisa. Peraí. Professora, a minha irmã... Deixa o Silvio falar, porque assim, alguns já falaram bastante. Deixa o Silvio falar. Pode falar, Silvio. A minha irmã, quando ela era pequena, ela tinha um PS2, né? Aí eu fui, tava jogando tal e não tinha mais jogos sendo produzidos. É isso mesmo. Não tem. Pessoal. Aí eu fui e aproveitei. Fala, Silvio. Aí o meu vizinho, quando ele é pequeno assim, ele veio aqui em casa e ficou admirado com o jogo e tal. Aí eu fui e resolvi dar pra ele. Aí depois eu fui e ganhei o PS4.
Ele aproveita mais, né, Silvio? Ele aproveita mais. E ele se diverte lá ainda. Vou te mandar uma coisa no chat. Ô, Pietro, pode falar. Então, você falou. Não, eles falaram do negócio lá da Alexa, da caixinha de som, que fala, né? Aí eu tenho uma TV que ela é bem grande, né? Aí ela tem Alexa, aí eu falo, Alexa, colocar na Netflix. Aí ela coloca. Nossa, é Alexa, tão bom que você não colocar no- precisa de levantar pra pegar o controle. É, eu sei, aí eu falo, Alexa, colocar Pega o filme controle. Harry Potter. Não. E aí não se movimenta, não queima caloria, já está na pandemia, vai criando obesidade, vai parando os órgãos, tem que Aí fica Não sedentário. tem Alexa não, Fica Pro. Não para não, aqui Fica é a raiz sedentário, mesmo. depois para os órgãos, depois morre e Alexa é legal. Aí depois fica sedentário. Pessoal, fechando um pouquinho, eu quero dizer o seguinte para vocês. Terminamos o nosso conteúdo. A partir da próxima aula, terminamos o grupo 12, era este o final do nosso conteúdo. A partir da aula que vem, correção dos exercícios. Então, por favor, vocês já deixem aí os 2 grupos disponíveis, que nós vamos fazer a correção dos exercícios. Ele mandou uma coisa no chat. Eu vou ganhar um PlayStation 4. A minha prima quer um Play, aí eu vou dar o meu para ela. Que legal! Isso é legal. Você passar o seu. Isso é interessante. O João colocou o preço do PS5. É caro mesmo, João. Professora, é engraçado que na minha família é assim. Quando o meu irmão perde uma roupa, aí vai pra mim. Só que em brinquedo é engraçado que é assim. Quando o meu irmão ganha um brinquedo, às vezes ele dá pra mim. Mas quando eu ganho um brinquedo, dou pra minha priminha. Aí minha priminha dá pra minha outra prima. Aí minha prima dá pra outra prima. Aí minha prima dá pro meu primo. Eu tenho muito tios. Isso é Jesus amado. Eu tenho acho que uns 6, 7 tios. Nossa! O Silvio, é o Silvio que falou, né? Sim. Pessoal, então, Isso olha... é só de parte de mãe. Eu tenho vários primos assim, mas os que eu mais mantenho contato são 2. Eu falei em tias e tios ainda. Eu também, eu só tenho contato Assim, com dos que eu 3. mantenho contato, Quer dizer, o mais 4. velho tem 4 aninhos. Eu tenho contato com 4. Pessoal, nossa aula terminou. Próxima aula, correção dos exercícios. Beijos para todos. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Beijo.